E imagine isto: de um lado, o maior império que o mundo já viu; do outro, um punhado de colônias habitadas por fazendeiros, comerciantes e sonhadores. Em 1776, esses homens e mulheres ousaram dizer não a um rei. Mas como súditos leais da coroa britânica, se tornaram revolucionários dispostos a arriscar tudo. Esta é a história não contada da Revolução Americana, a saga épica de heróis que desafiaram um império e deram à luz uma nação. No início do século XVIII, as 13 colônias americanas eram um mosaico de culturas e economias. No norte, cidades portuárias agitadas e uma indústria nascente. No sul, vastas plantações de algodão e tabaco. Apesar das diferenças, todos se viam como britânicos, orgulhosos de sua herança. Mas tudo mudou após a Guerra Franco-Indígena. A Grã-Bretanha venceu, mas a vitória teve um preço altíssimo. O império estava endividado e, para Londres, a solução era óbvia. Os colonos, que foram protegidos pelo exército britânico, deveriam ajudar a pagar a conta. Foi aí que a faísca da Revolução se acendeu. Começou com a Lei do Selo, um imposto sobre praticamente todo tipo de papel, de jornais a cartas de baralho. Para os colonos, não era apenas sobre o dinheiro, era sobre um princípio fundamental. Como um parlamento a milhares de quilômetros de distância, onde eles não tinham um único representante, poderia impor taxas sobre eles. O grito de guerra ecoou de Boston a Charleston. No taxation without representation. Sem representação, sem tributação. A tensão cresceu, culminando em uma noite fria de dezembro de 1783. Um grupo de colonos disfarçados de nativos americanos invadiu navios britânicos no porto de Boston e jogou 342 caixas de chá no mar. A festa do chá de Boston não foi uma brincadeira, foi um ato de desafio direto ao poder real. A resposta da coroa foi brutal, fechando o porto de Boston e impondo leis ainda mais rígidas. A mensagem era clara: obedeçam ou sofram as consequências. Mas em vez de esmagar a rebelião, a tirania britânica apenas uniu as colônias. A linha havia sido cruzada. Não havia mais volta. A revolta não nasceu apenas de impostos e soldados. Ela nasceu de ideias. Ideias poderosas que varriam a Europa, do Iluminismo. Pensadores como John Locke argumentavam que todos os homens nasciam com direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, e que o governo existia para proteger esses direitos, não para violá-los. Essas ideias encontraram um terreno fértil na América, especialmente com a publicação de um panfleto anônimo chamado Senso Comum. Seu autor, Thomas Paine, usou uma linguagem simples e direta para argumentar que a monarquia era uma instituição corrupta e que a única saída para a América era a independência total. Senso Comum vendeu centenas de milhares de cópias e transformou a mentalidade de colonos hesitantes em patriotas convictos. Inspirados por essas ideias, delegados de todas as colônias se reuniram na Filadélfia. O clima era elétrico. Homens como o passionado advogado John Adams argumentavam fervorosamente pela separação. E então, coube a um jovem e eloquente fazendeiro da Virgínia, Thomas Jefferson, a tarefa monumental de colocar esses ideais no papel. Em julho de 1776, ele redigiu um documento que mudaria o mundo, a Declaração de Independência. Suas palavras ressoam até hoje. Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Assinar aquele documento era uma sentença de morte caso a revolução falhasse. Mas um por um, eles assinaram declarando guerra ao maior poder militar da Terra. Declarar a independência era uma coisa, conquistá-la em batalha era outra completamente diferente. O exército continental era uma piada perto das tropas britânicas,
bem treinadas e equipadas. Eles precisavam de um líder, alguém que pudesse transformar fazendeiros e milicianos em um exército de verdade. Esse homem era George Washington, um general imponente, cuja maior força não era a genialidade tática, mas sua resiliência inabalável. Ele personificava a causa revolucionária. Washington liderou seus homens através de derrotas humilhantes e vitórias improváveis. Em uma noite de Natal congelante, ele comandou a famosa travessia do rio Delaware para atacar de surpresa as tropas inimigas, uma jogada audaciosa que salvou a revolução do colapso. Ele suportou ao lado de seus soldados o inverno brutal em Valley Forge, onde a fome e a doença quase destruíram o exército. A resiliência de Washington manteve a chama da esperança acesa nos momentos mais sombrios. A virada na guerra veio com a Batalha de Saratoga. A impressionante vitória americana convenceu a França, a arquirrival da Grã-Bretanha, de que os rebeldes tinham uma chance real de vencer. Foi aí que entrou em cena outro gênio americano, Benjamin Franklin. Já famoso como cientista e inventor, Franklin foi para Paris como diplomata. Com seu charme, sagacidade e carisma, ele conquistou a corte francesa e garantiu o apoio crucial de navios, soldados e dinheiro que virariam o jogo. Com a ajuda francesa, a maré virou. A batalha final aconteceu em Yorktown, Virgínia. As forças americanas e francesas, sob o comando de Washington, cercaram o exército britânico por terra e mar. Sem ter para onde fugir, o general britânico Cornwallis se rendeu. A guerra estava vencida. O impossível havia acontecido. Mas vencer a guerra foi apenas o começo. O verdadeiro desafio era construir uma nação. Os primeiros anos após a independência foram caóticos. O país estava unido apenas por um frágil acordo, os artigos da Confederação que davam pouco poder ao governo central. A economia estava em frangalhos e havia o risco de as 13 colônias se separarem e guerrearem entre si. Era evidente que eles precisavam de algo mais forte, um manual de instruções para um novo tipo de governo. Foi então que os líderes se reuniram mais uma vez na Filadélfia, desta vez para redigir a Constituição. O debate foi intenso. De um lado, os federalistas, como Alexander Hamilton e James Madison, que defendiam um governo central forte para unir o país e criar um sistema financeiro estável. Do outro, os antifederalistas, que temiam que um governo forte se tornasse uma nova tirania, como a que haviam acabado de derrubar. Foi James Madison, conhecido como o arquiteto da Constituição, que encontrou o equilíbrio genial. Ele projetou um sistema de governo com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que se controlariam e se equilibrariam, garantindo que nenhum deles se tornasse poderoso demais. Para proteger as liberdades individuais, ele acrescentou a Declaração de Direitos, as 10 primeiras emendas à Constituição. Assim, os Estados Unidos nasceram, não apenas como um país, mas como um experimento grandioso. A primeira república moderna baseada nas ideias iluministas de liberdade, direitos individuais e governo pelo povo. Mas essa história gloriosa tem uma sombra profunda e trágica. Muitos desses homens que falavam tão eloquentemente sobre liberdade eram donos de escravos. A contradição entre a promessa de que todos os homens são criados iguais e a brutal realidade da escravidão se tornaria a ferida mais profunda da nação. Uma luta que continuaria por gerações. A história dos Emuais é uma saga de ideias ousadas e sacrifícios brutais. A vitória em 1783 marcou o fim de uma guerra, mas o início de um debate sobre o que a liberdade realmente significava. Um debate que continua até hoje. Qual destes pais fundadores você considera o mais crucial para o nascimento da nação? George Washington, o líder resiliente? Thomas Jefferson, o visionário das ideias? Ou James Madison, o arquiteto político?
Deixe sua opinião nos comentários. E se você adora essas histórias de personalidades que mudaram o mundo, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais jornadas épicas pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.